Uma decisão da Justiça do Irã provocou indignação internacional e protestos de defensores da liberdade de religião. Um homem que se converteu ao cristianismo foi condenado à morte. Vivemos em uma época em que se fala muito sobre liberdade e direitos humanos. Mas o que significa liberdade para quem vive na prisão, oprimido ou ameaçado sem ter cometido um crime? Essa é a realidade de cerca de 260 milhões de cristãos que enfrentam perseguição simplesmente por seguirem a Jesus Cristo. Hoje, 1 em cada 8 cristãos é perseguido ao redor do mundo. Ao longo dos séculos, a igreja tem sido atacada e reprimida. E, embora os métodos tenham mudado, o objetivo permanece o mesmo: exterminar os seguidores de Cristo. A hostilidade contra os cristãos vem da pressão de governos autoritários, do radicalismo religioso e até da discriminação da própria família. O extremismo islâmico é sem dúvida uma das fontes de perseguição mais predominantes em várias regiões. Sim, a perseguição é real e ano após ano aumenta, assim como a violência e o número de pessoas e igrejas afetadas. A igreja no Brasil está precisando com urgência de ser perseguida. Eu sou Agnaldo Félix e você está no canal Tá na Bíblia Oficial. Se falar que a igreja brasileira precisa com urgência de ser perseguida, parece até uma heresia, parece até uma blasfêmia, podemos dizer. Mas é uma reflexão que eu faço. Li esse maravilhoso livro que se chama A Insanidade de Deus, muito edificante. Escrito por Gregor Lins, narra a história verídica de cristãos perseguidos pelo mundo. E com a leitura desse livro, me fez refletir muito sobre o modo medíocre que vivemos o cristianismo. O livro relata histórias verídicas de vários países, Somália, vários países perseguidos, onde os cristãos são perseguidos. E eu fico analisando, muitas vezes, lá, algum testemunho ele fala que os encontros dos irmãos lá de líderes de igreja doméstica, porque as igrejas lá são clandestinas. Em algum relato lá ele falando, me emocionou porque o irmão pegava as Bíblias e rasgava. No início parece chocante, mas ele explica que os irmãos estavam rasgando as Bíblias para cada líder poder levar para a sua igreja um livro da Bíblia. Enquanto eu tenho pelo menos 4 Bíblias de estudo e passo os dias a fim com você fazer uma leitura da palavra. Enquanto que em outros países o povo clama por ter um exemplar de uma Bíblia, com uma coisa raríssima. Nesses países, os irmãos são presos, torturados, ficam anos sem ver a família, só por falar do amor de Cristo. E eu fico fazendo uma crítica sobre a minha pessoa. Quantos dias, meses, que eu não falo do amor de Cristo para uma pessoa que não conhece Cristo? Porque falar do amor de Cristo para os irmãos é muito fácil. Mas muitas vezes nós omitimos. Muitas vezes pessoas do nosso convívio, seja na escola, faculdade, no trabalho, nem sabem que nós somos cristãos. E eu não estou falando de uso e costume não, de vestimenta não, porque hoje em dia está muito parecido. Eu falo é de falar do amor de Cristo na íntegra. Nesse livro, um testemunho que me chamou muita atenção, que o missionário lá, certa feita, para ele poder cear com alguns irmãos, mais 4 irmãos ceou com ele. Só que os irmãos vieram cada um de um caminho distinto. Porque se ele vê pessoas de outros países, até pessoas ali da sociedade andando junto, que possa trazer alguma suspeita, eles perseguem. Então, esses irmãos, cada um veio num caminho distinto. E eu fico analisando aqui no Brasil a papagaiada que é feito. Porque muitas igrejas, se você não for membro, você não ceia. A recomendação que a Bíblia relata sobre cear é que o homem faça uma análise, que o próprio homem faça uma crítica para ver se ele é digno. E vemos nas igrejas, não, se não for membro, não ceia. Isso não é bíblico, que
irmão de igreja A não pode ser na igreja B. Isso é uma vergonha. Enquanto muitos irmãos sofrem para poder ter uma ceia, nós aqui temos o privilégio de cear, de ter um partido do pão com os irmãos e ficam fazendo acepção de pessoas. Isso é ridículo. O negócio é tão sério, irmãos, que lá os cultos são clandestinos. Eles se reúnem em pequeno número para não chamar atenção. Horários distintos, dias distintos. E meses atrás fiquei sabendo de um fato, irmão, vergonhoso para o povo de Deus, para um povo diferenciado. Estava para ter um congresso de jovens e uns 15 dias aproximadamente desse congresso, os jovens, estavam ensaiando. E teve um problema lá, uma discussão, e literalmente o cacete cantou. Teve briga literalmente. Aí eu faço a reflexão, que cristianismo é esse? Ficamos preocupados com fardamento, com festividade, com flow, com presente para pastor, com um bocado de coisa. Agora o cristianismo na íntegra, esses países vivem sim um cristianismo na íntegra. Que eu não vejo muito essa parafernália que tem hoje. Claro, se você tiver condições de fazer uma festa, faça. Honrar seu pastor, honre. Mas eu vejo que hoje o pessoal inventa muita coisa. E o principal, que é o cristianismo, eu não vejo na íntegra. Semanas atrás, vi uma frase que eu achei interessante, que fala assim, que Deus está em qualquer lugar, menos na igreja. É um fato, irmão. Porque a gente se fala muito, é a igreja do Pai, é não sei o que, igreja de Deus, o povo de Deus. Mas vimos de tudo, menos Deus ser honrado. Não é porque se levanta a fazer uma leitura da palavra, não é porque diz que é a casa do Pai, mas é na sua essência. Não vemos a essência de um cristianismo digno. Hoje, se preocupamos, como eu falei, mais em festividade. Hoje não vejo muito uma comoção para jejuar, consagrar, e até vejo. Quando o marido está adulterando, a irmã vai se consagrar, vai jejuar. Quando o pai de família está desempregado, está sem recurso financeiro, é uma coisa tremenda, é subir monte, é ciclo de oração. Quando está com uma doença, né? Aí todo mundo vira super crente, fervoroso, busca a Deus na intensidade. Mas se a gente for ver, até esse propósito, é coisa materiais ou coisa familiar. A gente vê hoje pouco despertamento para ter uma vida com maior intimidade com Deus. Até quando se procura Deus, consagração, jejum, é um propósito pessoal, é para um crescimento meu. Nesse livro eu achei muito interessante que um dos relatos é que os irmãos que são perseguidos, eles não oram a Deus para acabar a perseguição. Achei muito lindo. Eles oram a Deus sim, para que eles suportem a perseguição. Por isso que no início desse vídeo eu falei que a igreja brasileira precisa ser perseguida, porque estamos numa zona de conforto. Como vendo uma perseguição, vemos os verdadeiros cristãos. Aquelas pessoas que estão ali para fazer a obra, para cultuar, para testemunhar de Cristo. Porque hoje em dia no Brasil, o gospel virou moda. Qualquer pessoa, qualquer artista é gospel, eu sou gospel. E é um mercado que está inchando muito. Tudo o que você quiser, livro, revista, loja de roupa, tem um acessório tremendo, show, nem se fala. O que tem de show, de DVD, do mercado gospel, de cada um aí com o seu ministério puxando, sendo uma estrela gospel, o que eu vejo hoje é que o cristão fala um bocado de besteira, aí depois diz, o inimigo está furioso. Faz as coisas, mete o pé pela mão, feito muitos dias, aí depois fala, o inimigo está furioso. Irmão, estou pedindo oração, o dirigente está me perseguindo, a dirigente. Começa a comer um monte de coisa. Só que faz besteira mesmo, aí o inimigo, como sempre, né, o diabo é culpado das coisas, que é um erro de muitos cristãos, tudo é o diabo. E hoje em dia, praticamente ninguém vive sem redes sociais. Agora, é uma tragédia a rede social dos cristãos. E principalmente aqueles que botam, exemplo, Aguinaldo, bota na minha rede social, no Facebook, Aguinaldo Félix, entre parentes, pastor, ou missionário, ou o que seja. Mas quando a gente abre, não tem nada de cristianismo lá. Não dá nem pra perceber que é crente. Se você não olhar lá o título, não vai nem perceber, porque é o que tem de besteira, de baboseira. Eu não estou dizendo que ninguém é para encher a sua rede social de versículo, não. Todo mundo tem um momento de extrovertido, um passeio com a família, mas é coisa que não edifica nada. Às vezes um ímpio
posta coisa mais edificante. Sem falar nas indiretas, que eu nunca vi povinho para mandar indireta. E agora que tem esse negócio de status, de stories aí, que deu a cebola. Porque sabe que é os conhecidos que vai ver? Bem sabemos que a própria Bíblia declara que com o passar do tempo haverá perseguição para os cristãos, será de pior a pior. Devemos ter uma postura antes de chegar a esses extremos. Vamos dar um testemunho de crente. E mais uma vez eu falo, não estou fazendo mexão, mas aconselho, recomendo A Insanidade de Deus. O título choca muitas pessoas. Tem uma pessoa que diz assim, joga essa porcaria. Mas é um livro muito edificante, irmãos. Histórias verídicas. Porque nós lemos alguma coisa numa época de Jesus, séculos passados, mas são coisas atuais, há 10, 15 anos atrás. E nos dias de hoje, nesse exato momento, milhares de irmãos nossos cristãos estão sendo torturados, enquanto estamos aqui na nossa comodidade. Domingo no almoço, uma Coca-Cola gelada, um franguinho assado. À noite vamos cultuar, que muitos não chegam nem 2 horas. Chega 15 minutos antes e quando termina a pregação já está na porta da igreja para sair. Parece que tem um prêmio quem chegar primeiro lá fora. Né? Damos nosso dízimo, fizemos tudo, mas que vamos ter a nossa vida e vamos lembrar dos nossos irmãos que estão do outro lado, sofrendo pelo Evangelho. Dê o valor, o privilégio que nós vivemos num país livre, onde você pode ler a sua Bíblia, onde você pode se declarar cristão, que hoje em dia, infelizmente, é um status. Eu falo infelizmente porque por ser um status, muitos querem entrar nessa moda, mas seja um cristão íntegro. Você sabe o que deve fazer, você sabe o certo. Não vá por modinha. E se você gostou desse vídeo, dá teu joinha abençoado para fortificar o canal, para dar uma relevância no nosso trabalho. Com isso, o YouTube recomenda vídeo para outras pessoas. Se você caiu aqui de paraquedas, te faço o desafio, assista 3 vídeos nossos. Gostando, se inscreva no canal, ative o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Coloca nos comentários o que você achou sobre esse assunto. E a questão é, tá na Bíblia, agora oficial.